Uma comissária de bordo recusa atendimento para 2 irmãs negras na primeira classe, e em segundos sua carreira chega ao fim. Ela nunca imaginou que um único momento de discriminação seria registrado e compartilhado com o mundo inteiro. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. Simone Miles ajustou a mochila rosa sobre o ombro enquanto segurava firmemente a mão da irmã mais nova. As duas atravessavam o corredor do aeroporto de Denver com passos decididos, os olhos brilhando de expectativa. Aos 12 anos, Simone já demonstrava a postura elegante que herdara do pai, enquanto Selena, de apenas 8, saltitava levemente ao seu lado. "Lembra o que papai disse? Primeira classe significa que teremos os melhores assentos do avião", explicou a mais velha, observando o rosto iluminado da irmã. Selena apertou o pequeno urso de pelúcia contra o peito, acenando com entusiasmo. No portão de embarque, a atendente verificou os bilhetes e sorriu. "Vocês são as primeiras crianças a embarcar hoje. Aproveitem a viagem para Atlanta, meninas." David Miles havia insistido em comprar passagens de primeira classe para suas filhas. Como CEO da Meridian Airlines, ele conhecia bem os protocolos de segurança para menores viajando sozinhas, mas queria garantir o máximo de conforto possível. "A tia Elaine estará esperando vocês no desembarque", havia prometido antes de abraçá-las na despedida. Ao entrarem na aeronave, Simone notou imediatamente o contraste entre a cabine principal e a seção exclusiva. O carpete mais macio, o espaço ampliado entre as fileiras, os assentos de couro bege que pareciam tronos sofisticados. Ela guiou Selena pelo corredor estreito, contando os números até encontrarem seus lugares. "Olha, Selena, são esses aqui. Você fica na janela como prometido." Enquanto se acomodavam, a menina mais velha percebeu os primeiros olhares. Um homem de terno baixou o jornal para observá-las por cima das lentes dos óculos. Uma senhora idosa cutucou sua companheira de viagem, inclinando a cabeça na direção das irmãs. Sussurros discretos começaram a circular. Simone respirou fundo, ajudando Selena a afivelar o cinto de segurança. As duas usavam vestidos combinando em tons de azul, escolhidos especialmente para a viagem. Seus cabelos estavam impecavelmente arrumados em tranças elaboradas que a mãe havia feito na noite anterior. "Por que eles estão olhando para a gente?" perguntou Selena em voz baixa, percebendo também os olhares curiosos. "Talvez estejam admirando nossos vestidos", respondeu Simone, tentando manter o tom leve enquanto guardava as mochilas sob os assentos da frente. O burburinho continuou enquanto outros passageiros embarcavam. Alguns pareciam surpresos ao passar por elas, outros franziam o senho ou desviavam o olhar rapidamente. Simone sentiu um aperto no estômago, mas manteve o sorriso para tranquilizar a irmã. Afinal, seria uma viagem curta até Atlanta, e os assentos de couro eram realmente confortáveis, como o pai havia prometido. Simone ajustou o cinto de segurança e observou a movimentação na cabine de primeira classe. Ao seu redor, sorrisos eram distribuídos com generosidade pelos comissários. Um senhor de terno recebeu uma revista de negócios e um copo de água antes mesmo de pedir. Uma senhora idosa ganhou um travesseiro extra, acompanhado de palavras gentis. "Selena, você está confortável?" perguntou Simone, ajeitando o cabelo da irmã mais nova. A menina de 8 anos assentiu, seus olhos curiosos absorvendo cada detalhe do luxuoso ambiente que seu pai havia proporcionado. Janet Morrison aproximou-se pelo corredor, distribuindo cartões de segurança com explicações detalhadas para cada passageiro. Seu uniforme impecável e postura ereta transmitiam autoridade. A comissária principal sorria amplamente enquanto conversava com um casal na fileira da frente, explicando os procedimentos de emergência e oferecendo-se para tirar qualquer dúvida. Quando chegou aos assentos das irmãs Miles, algo mudou. Janet fez um breve contato visual com Simone, mas logo desviou o olhar. Sem uma palavra sequer, jogou rapidamente 2 cartões de segurança sobre as mesinhas dobráveis e seguiu adiante. Nenhuma explicação, nenhum sorriso, nenhuma gentileza. "Obrigada", Simone murmurou, mesmo sabendo que Janet já estava longe demais para ouvir. A garota de 12 anos sentiu um aperto no peito. Não era a primeira vez que percebia esse tipo de tratamento, e sua natureza observadora captou imediatamente a diferença. Selena pegou o cartão colorido, virando-o entre os dedos. "Olha, Simone, aqui mostra como usar a máscara de oxigênio", comentou inocentemente, alheia ao que acabara de acontecer. Do outro lado do corredor, um empresário recebeu uma explicação completa sobre os recursos do assento de couro.
Janet demonstrava como reclinar, onde encontrar as tomadas para dispositivos eletrônicos e até ofereceu um cobertor caso ele sentisse frio durante o voo. A comissária júnior, James, passou distribuindo fones de ouvido premium para o sistema de entretenimento. Quando chegou às irmãs, hesitou por um momento, olhando discretamente para Janet, que o observava de longe. Ele entregou os fones sem comentários e seguiu em frente. Simone respirou fundo, segurando a mão de Selena. Seu pai, David Miles, sempre as ensinara sobre dignidade e autocontrole. Às vezes as pessoas mostram quem realmente são sem dizer uma palavra, ele costumava dizer. A menina guardou aquela sensação desconfortável, aquele contraste gritante entre o tratamento recebido por elas e pelos outros passageiros. Vai ser um voo longo até Atlanta, pensou, enquanto observava Janet retornar à área de serviço, sem dirigir um único olhar às duas irmãs negras sentadas nos luxuosos assentos da primeira classe. O aroma de comida quente começou a preencher a cabine de primeira classe. Janet Morrison circulava pelo corredor com um sorriso impecável, servindo taças de champanhe aos passageiros. Sua bandeja prateada refletia as luzes suaves do teto, enquanto ela se inclinava com deferência para cada adulto. "Gostaria de um pouco de champanhe, senhor?" perguntou ao homem de terno no assento 3, que aceitou com um aceno. "E para a senhora temos um excelente vinho branco também", ofereceu a mulher ao lado dele. Selena Miles observava tudo com olhos atentos, seu estômago roncando baixinho. A menina de 8 anos não havia comido nada desde o café da manhã, pois seu pai, David, havia prometido que elas teriam uma refeição especial no avião. Ela apertou a mão da irmã mais velha quando viu a comissária passar direto por seus assentos como se fossem invisíveis. "Simone, estou com fome", sussurrou Selena, seus olhos seguindo os pratos cobertos que agora eram distribuídos ao redor. O cheiro de frango grelhado e molho de ervas fazia seu estômago protestar ainda mais. Simone apertou a mão da irmã de volta, tentando manter a calma. "Tenho certeza que ela vai voltar para nós", respondeu, embora um nó começasse a se formar em sua garganta. A garota de 12 anos observava cada movimento da comissária, notando como Janet servia meticulosamente cada passageiro adulto, mas deliberadamente evitava olhar na direção delas. Quando a comissária passou pela terceira vez, sem sequer reconhecer sua existência, Simone sentiu algo pesado se instalar em seu peito. Não era apenas fome. Era a sensação familiar de ser tratada como se não pertencesse àquele lugar, àquele espaço de privilégio que seu pai havia garantido para elas, com passagens compradas legitimamente. "Talvez ela só tenha esquecido", Selena murmurou, seus olhos fixos nos pratos coloridos servidos ao casal idoso na fileira da frente. O homem cortava um pedaço de salmão enquanto a mulher sorvia delicadamente sua sopa. "Não acho que seja esquecimento", respondeu Simone, sua voz baixa mas firme. Ela observou James, o comissário júnior, lançar-lhes um olhar preocupado do outro lado da cabine, mas ele rapidamente desviou os olhos quando Janet o chamou para ajudar com as bebidas. A cada minuto que passava, o peso da injustiça crescia. Simone podia sentir os olhares curiosos de alguns passageiros, enquanto outros pareciam deliberadamente ignorar a situação. Ela ajeitou o cinto de segurança de Selena, um gesto automático de proteção, enquanto decidia o que fazer a seguir. O aroma da comida negada tornava cada segundo mais difícil, cada respiração mais pesada com a realidade que enfrentavam, mesmo num assento de primeira classe. Simone Miles observou o carrinho de serviço se aproximando da fileira onde ela e sua irmã estavam sentadas. Já fazia quase 1 hora desde a decolagem, e Selena não parava de perguntar quando seriam servidas. O aroma de comida quente preenchia a cabine de primeira classe, fazendo o estômago da menina mais nova roncar audível. Respirando fundo, Simone endireitou-se no assento de couro e ergueu a mão quando Janet Morrison passou por elas sem sequer olhar em sua direção. "Com licença, senhora", disse Simone com voz educada mas firme, exatamente como seu pai havia ensinado. "Minha irmã e eu ainda não recebemos nossas refeições." A comissária principal virou-se lentamente, seu olhar frio percorrendo as duas meninas como se fossem intrusas. Os outros passageiros da primeira classe já desfrutavam de pratos elaborados e taças de bebidas. "Só temos alguns biscoitos para vocês, meninas", respondeu Janet em voz deliberadamente alta. Seu tom era cortante, carregado de uma frieza que não combinava com o sorriso que oferecia aos demais passageiros. A comissária retirou um pequeno pacote amassado do bolso do uniforme e o jogou sobre a mesinha de Simone.
O barulho da embalagem plástica batendo na superfície ecoou como uma bofetada. Não era o mesmo tipo de lanche premium que os outros passageiros haviam recebido antes das refeições principais. Selena encolheu-se no assento, seus olhos de 8 anos se enchendo de lágrimas. Ela olhou para a irmã mais velha, confusa com o tratamento recebido. Mas os outros passageiros estão comendo refeições quentes, Simone insistiu, mantendo a compostura apesar do rubor que subia pelo seu rosto. Meu pai comprou passagens de primeira classe para nós duas. Janet cruzou os braços e arqueou uma sobrancelha. Talvez haja algum engano com suas passagens. Agora, se me dão licença, tenho outros passageiros para atender. A comissária afastou-se rapidamente, ignorando o olhar de súplica de Selena. Ao passar pela fileira seguinte, Janet sorriu amplamente para um senhor de meia idade, oferecendo-lhe uma seleção de sobremesas. O contraste no tratamento era tão evidente que vários passageiros próximos começaram a se mexer desconfortavelmente em seus assentos. Um homem de terno discreto franziu o senho, enquanto uma senhora de óculos na fileira diagonal olhava fixamente para as meninas, depois para a comissária, com expressão de crescente indignação. Simone segurou a mão trêmula da irmã sob a mesinha, tentando transmitir segurança enquanto sentia o próprio coração acelerado. O pacote de biscoitos permanecia intocado, símbolo físico da humilhação que acabavam de sofrer. Sisi, sussurrou Selena usando o apelido carinhoso da irmã. Por que ela não gosta da gente? Carmen Rodrigues ajeitou os óculos e observou a cena com crescente indignação. De sua poltrona, 3 fileiras atrás das meninas, ela tinha uma visão perfeita do que acontecia. A atitude fria de Janet Morrison em relação às 2 irmãs negras não passava despercebida, especialmente após o incidente dos biscoitos jogados sobre a mesa. Discretamente, a senhora retirou seu smartphone da bolsa e, fingindo verificar mensagens, começou a gravar. Seus dedos trêmulos de raiva mal conseguiam segurar o aparelho enquanto capturava o tratamento desigual. Isso não pode continuar acontecendo em pleno século XXI, pensou, ajustando o ângulo para captar melhor a interação. Não estava sozinha em sua percepção. Do outro lado do corredor, o Dr. Martinez, que minutos antes dormitava confortavelmente, agora estava completamente desperto. O pediatra observava com olhos clínicos o desconforto emocional estampado nos rostos de Simone e Selena. Sem fazer alarde, também sacou seu celular e, protegendo-o com um jornal aberto, começou a documentar o ocorrido. O empresário Parker, sentado na fileira diagonal às meninas, trocou um olhar significativo com Carmen. A tensão no ar era quase palpável. Ele inclinou levemente a cabeça em direção às irmãs e depois para Janet, como se perguntasse silenciosamente se a outra passageira também estava vendo aquilo. Carmen respondeu com um aceno discreto, mostrando que sim, estava atenta e registrando tudo. Outros passageiros começaram a notar. Uma senhora idosa franziu o senho, visivelmente perturbada. Um homem de negócios parou de digitar em seu laptop e observava a situação com crescente desconforto. Aos poucos, formava-se uma rede silenciosa de testemunhas, unidas pela indignação compartilhada. Parker, fingindo procurar algo em seu blazer, posicionou seu dispositivo estrategicamente sob o casaco dobrado. A lente captava perfeitamente o comportamento da comissária principal, que continuava a servir champanhe aos passageiros brancos, enquanto ignorava completamente as 2 meninas. O ar-condicionado soprava suavemente na cabine de primeira classe, mas o ambiente estava carregado. Carmen notou como Simone tentava manter a compostura, seus olhos revelando uma maturidade forçada pela situação. A menina mais velha segurava a mão de Selena, cujos olhos marejados refletiam as luzes do teto da aeronave. A indignação silenciosa crescia a cada minuto. Um passageiro mostrou seu celular ao vizinho de poltrona, provavelmente compartilhando o vídeo que acabara de gravar. Outro digitava furiosamente, talvez relatando o incidente nas redes sociais, ainda usando o Wi-Fi da aeronave. Ninguém dizia nada em voz alta, mas a revolta coletiva era evidente nos olhares trocados, nos sussurros abafados, nos celulares estrategicamente posicionados. A cabine de primeira classe, normalmente um ambiente de tranquilidade privilegiada, transformava-se num silencioso tribunal, onde cada passageiro tornava-se juiz de uma injustiça que não podiam mais ignorar. A garganta de Selena Miles estava seca. Depois de tanto tempo sem nada para beber, a menina de 8 anos finalmente criou coragem. Com os olhos baixos e dedos apertando a borda do assento de couro, ela ergueu timidamente a mão. "Com licença, senhora."
Sua voz saiu quase inaudível. Eu poderia ter um copo de água, por favor? Janet Morrison, que passava pelo corredor servindo bebidas aos outros passageiros da primeira classe, virou-se com um movimento brusco. Seu olhar frio pousou sobre a criança como se ela tivesse cometido uma grave infração. Estou ocupada agora, respondeu secamente a comissária. Não tenho tempo para isso. A crueldade das palavras pairou no ar. Selena recolheu a mão como se tivesse levado um tapa, seus ombros pequenos encolhendo-se ainda mais no assento amplo. Ela mordeu o lábio inferior, tentando conter a onda de emoção que subia pela garganta. Mas eu só queria... Tentou novamente, a voz embargada. Já disse que estou ocupada, cortou Janet, elevando o tom o suficiente para que os passageiros próximos pudessem ouvir. Espere sua vez como todo mundo. O absurdo da situação era evidente para qualquer um que observasse. A comissária acabara de servir champanhe para um senhor de terno 3 fileiras à frente e água mineral para uma mulher do outro lado do corredor. Todos estavam recebendo atendimento, exceto as 2 irmãs. Foi quando a primeira lágrima escorreu pela bochecha de Selena. Silenciosa e pesada, caiu sobre seu vestido cuidadosamente escolhido para a viagem. Logo outras se seguiram, enquanto a pequena lutava para não fazer barulho. Simone apertou a mão da irmã, sentindo uma mistura de raiva e impotência crescer dentro de si. Queria proteger Selena, mas cada tentativa de intervenção só parecia piorar a situação. O som abafado do choro da irmã mais nova cortava seu coração mais profundamente que qualquer insulto direto poderia fazer. O ambiente na cabine mudou. O que antes era apenas desconforto, agora se transformava em tensão palpável. Os passageiros próximos fingiam não ver, mas seus olhares furtivos denunciavam a percepção da injustiça. Alguns digitavam furiosamente em seus dispositivos, outros trocavam olhares de indignação. Dr. Martinez, na fileira da frente, apertou os lábios e fez anotações discretas em seu bloco. A senhora Rodrigues ajustou o ângulo do seu celular, garantindo que capturava o momento com clareza. O choro contido de Selena, embora quase inaudível, parecia ecoar mais alto que as conversas e o ruído dos motores da aeronave. Era o som da dignidade ferida de uma criança, mais eloquente que qualquer discurso sobre injustiça poderia ser. Simone Miles deslizou a mão para dentro da pequena bolsa que carregava, seus dedos encontrando o pacote de biscoitos que havia guardado antes de saírem de casa. Ela sempre fazia isso quando viajavam, um hábito que seu pai, David, costumava chamar de previsibilidade de irmã mais velha. Agora, aquele gesto rotineiro se transformava em algo vital. Olha o que eu trouxe, sussurrou, abrindo discretamente o pacote colorido sob o olhar atento da irmã. São aqueles de chocolate que você adora. Os olhos de Selena, ainda úmidos pelas lágrimas, brilharam momentaneamente. A menina de 8 anos pegou um biscoito com dedos trêmulos, mordendo-o devagar, enquanto observava nervosamente ao redor, como se temesse que alguém pudesse tirar aquilo dela também. Lembra daquela vez que fomos ao aquário de Denver? Simone começou, ajustando o tom de voz para que apenas a irmã pudesse ouvir. E aquela foca nadou até o vidro só para te ver? Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Selena. Ela parecia estar sorrindo para mim. Exatamente. E o tratador disse que ela nunca fazia isso com ninguém. Enquanto falava, a garota de 12 anos mantinha um olho vigilante na cabine. Janet Morrison passava pelo corredor, ignorando propositalmente a existência das duas. Simone sentiu um nó na garganta, mas continuou sua história, determinada a criar uma bolha de proteção ao redor da irmã menor. E quando voltarmos para casa, podemos pedir para o papai nos levar ao novo parque aquático? Continuou, sua voz traindo um leve tremor que tentava esconder. Dizem que tem um escorregador que parece uma montanha-russa. Selena mastigava silenciosamente, absorvendo as palavras da irmã como um bálsamo. A pequena encostou a cabeça no ombro de Simone, um gesto que dizia mais que qualquer palavra. Vai ficar tudo bem? Perguntou Selena em voz baixa. Simone engoliu em seco, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros ainda tão jovens. Vai sim, respondeu, embora não tivesse certeza. Somos as irmãs Miles, lembra? Papai sempre diz que somos fortes como montanhas. Enquanto dividia o último biscoito com a irmã, a menina mais velha notou alguns passageiros observando-as. Não eram olhares de desprezo, mas de preocupação. A senhora Rodrigues, algumas fileiras atrás, fez contato visual e ofereceu um sorriso gentil. Aquele pequeno gesto foi como uma janela se abrindo num quarto escuro. Vamos jogar aquele jogo de adivinhar o que as pessoas fazem?
sugeriu Simone, tentando normalizar o momento. Sua voz ainda tremia, mas havia determinação ali, a mesma determinação que herdara de seu pai. Com as mãos trêmulas, Simone Miles deslizou os dedos pelo smartphone, conectando-se ao Wi-Fi da aeronave. Olhou para Selena, que ainda segurava os biscoitos secos, o único alimento que conseguiram naquele voo. Afastou-se um pouco, inclinando-se para o corredor para não ser ouvida. "Pai?" sussurrou quando David Miles atendeu. "Está acontecendo uma coisa estranha aqui no avião." Do outro lado da linha, o CEO da Meridian Airlines ajustou o fone de ouvido, reconhecendo imediatamente o tom contido da filha mais velha. "O que houve, querida?" perguntou, interrompendo uma reunião importante. A menina de 12 anos respirou fundo, tentando organizar as palavras. "A comissária não quer nos servir. Ela está dando comida para todo mundo, menos para mim e Selena." Sua voz falhou ligeiramente. "Ela jogou uns biscoitos para nós e nem quis dar água quando pedimos." David sentiu o estômago apertar. Conhecia bem aquele tipo de situação, mesmo sendo o proprietário da companhia. "Vocês estão na primeira classe, certo? Com as passagens que comprei?" "Sim", confirmou Simone, observando Janet Morrison passar novamente, fingindo não ver o olhar suplicante de Selena. "Todo mundo está recebendo refeições quentes, bebidas, menos nós duas." O executivo fechou os olhos por um momento, dividido entre o instinto paterno de proteger suas filhas e a responsabilidade corporativa. Sua posição na empresa não era de conhecimento público, e ele preferia manter assim para evitar tratamento diferenciado. "Alguém mais percebeu o que está acontecendo?" perguntou, já pensando nas implicações. Simone olhou discretamente ao redor. "Acho que sim. Tem uma senhora filmando com o celular, e outras pessoas estão olhando estranho." "Estou com fome", murmurou Selena ao lado, apoiando a cabeça no ombro da irmã. David ouviu a voz da filha mais nova e sentiu o coração apertar. "Simone, escute com atenção. Não revele quem sou, mas saiba que vou resolver isso. Aguente firme, proteja sua irmã e, se possível, documente o que está acontecendo." "O que você vai fazer?" perguntou a menina, secando uma lágrima teimosa. "Confie em mim. Ninguém trata minhas filhas assim e sai impune nem mesmo em minha própria empresa." Ao desligar, Simone guardou o dispositivo no bolso e abraçou Selena. O pai sempre fora seu porto seguro, mas pela primeira vez ela percebeu o peso que ele carregava. Um homem negro de sucesso, constantemente equilibrando-se entre mundos que insistiam em excluí-lo. "Vai ficar tudo bem", sussurrou para a irmã, embora sua própria voz não transmitisse total convicção. No fundo, sabia que aquela experiência deixaria marcas que nem mesmo o conforto dos assentos de couro poderia apagar. James observava a situação de longe, sentindo um nó no estômago. O comissário Júnior estava em seu 3º mês na Meridian Airlines e precisava desesperadamente daquele emprego para pagar as contas do apartamento. Mas o que Janet Morrison fazia com aquelas duas meninas ia contra tudo o que ele acreditava. Enquanto organizava os copos na área de serviço, ele notou as lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto de Selena Miles. A menina de 8 anos tentava escondê-las, virando o rosto para a janela do avião. Sua irmã mais velha passava o braço em volta dela, sussurrando palavras de conforto, mas James percebia que Simone também estava abalada. "Precisa de ajuda com algo, Janet?" ele perguntou, aproximando-se da comissária principal. "Está tudo sob controle", respondeu ela secamente, sem desviar o olhar dos outros passageiros, que servia com sorrisos e atenção. James respirou fundo. Seu contrato ainda estava no período probatório e Janet tinha influência suficiente para fazê-lo perder o emprego com uma única reclamação. Mas cada soluço contido de Selena pesava em sua consciência. Fingindo organizar guardanapos, ele pegou alguns lenços de papel da área de serviço e, aproveitando quando Janet foi à cozinha de bordo, aproximou-se discretamente do assento das irmãs. "Vocês estão precisando de algo?" perguntou em voz baixa, estendendo os lenços. Selena olhou para ele com olhos vermelhos e inchados, enquanto Simone avaliava se podia confiar naquele adulto. "Água, por favor", respondeu a mais velha, testando se o comissário realmente queria ajudar. James assentiu, olhando rapidamente para trás para verificar se Janet não estava voltando. "Vou trazer em um minuto. Sinto muito pelo que está acontecendo." Quando retornou com 2 copos de água e alguns pacotes de amendoim escondidos no bolso do uniforme, Janet já havia voltado. Ela lançou um olhar cortante ao comissário, cruzando os braços enquanto ele servia as meninas.
Não me lembro de ter autorizado o serviço para essas poltronas, disse ela em tom ameaçador, mas baixo o suficiente para que apenas James ouvisse. Ele fingiu não escutar, colocando os copos nas mesinhas das irmãs e discretamente deixando os pacotes de amendoim ao lado. Ao se afastar, notou o olhar de Simone seguindo-o. A menina fez um sutil aceno com a cabeça, um gesto silencioso de gratidão que valeu mais do que qualquer gorjeta que já havia recebido. Aquele pequeno agradecimento confirmou que estava fazendo a coisa certa, mesmo que isso colocasse seu emprego em risco. A doutora Ana Martinez observou discretamente por cima do assento as duas meninas. Como pediatra com 20 anos de experiência, ela reconhecia os sinais de sofrimento emocional infantil. Selena enxugava lágrimas silenciosas, enquanto Simone tentava confortá-la com palavras sussurradas. A médica pegou seu bloco de anotações da bolsa e começou a registrar o que testemunhava. Discriminação evidente contra menores, negação de serviços básicos, sinais de angústia emocional manifestados pela criança mais nova. Escreveu Ana, datando e marcando a hora de cada incidente. Seus olhos treinados captavam detalhes que outros poderiam perder. O tremor nas mãos de Selena, a postura protetora de Simone, o olhar de desprezo que Janet lançava às meninas sempre que passava. 3 fileiras adiante, o empresário Richard Parker digitava furiosamente em seu smartphone. Sua esposa, Catherine, era diretora de comunicação de uma grande empresa de mídia em Atlanta. "Estou presenciando algo terrível neste voo", escreveu ele. 2 crianças negras sendo deliberadamente ignoradas pela comissária. "Primeira classe, acredita? A mais nova está chorando. Todos estão vendo, ninguém faz nada." A doutora Martinez percebeu quando o empresário guardou o dispositivo e se virou para trás, encontrando seu olhar. Um aceno sutil entre os dois confirmou que não eram os únicos incomodados com a situação. A pediatra rasgou uma folha de seu bloco e escreveu: "Sou médica, preocupada com as meninas. Vamos fazer algo?" Usando a desculpa de ir ao banheiro, Ana passou pelo assento de Richard e deixou o bilhete. Na volta, ele entregou-lhe outro papel. "Minha esposa sugere reunirmos provas. Ela tem contatos na imprensa." A médica retornou ao seu lugar e continuou suas anotações, agora com propósito renovado. Como profissional de saúde, ela sabia que traumas emocionais na infância deixam cicatrizes duradouras. O que aquelas meninas enfrentavam não era apenas um mau serviço, era uma violação de dignidade que poderia afetar sua autoconfiança por anos. Richard, por sua vez, começou a filmar discretamente com seu celular sob o pretexto de checar e-mails. Sua esposa já havia respondido: "Mande-me tudo, isso é inaceitável." Entre os assentos de couro luxuosos e o champanhe servido aos demais passageiros, formava-se uma rede silenciosa de aliados. A doutora Martinez fez contato visual com a senhora Rodrigues algumas fileiras atrás, que também filmava a situação. Nenhuma palavra foi dita, mas uma mensagem clara circulava na cabine. O que acontecia com Simone e Selena Miles não passaria despercebido. Enquanto a tensão crescia na cabine de primeira classe, Carmela Rodrigues apertou o botão de compartilhamento em seu smartphone. A gravação que acabara de fazer mostrava claramente Janet ignorando as meninas e jogando os biscoitos sobre a mesinha. Com determinação, ela ativou o AirDrop e enviou o vídeo para os dispositivos próximos. "Você viu o que está acontecendo com aquelas crianças?" Sussurrou para o homem ao seu lado, que assentiu gravemente enquanto aceitava o arquivo em seu celular. O Dr. Fernando Martinez, sentado 2 fileiras à frente, recebeu a notificação e, após assistir ao vídeo, seu rosto endureceu com indignação profissional. Como pediatra, ele reconhecia os sinais de angústia emocional nas expressões de Simone e Selena. Discretamente virou-se e fez contato visual com Carmela, indicando que também tinha registrado o incidente. "Isso não pode ficar assim", murmurou a senhora de meia-idade sentada ao lado do médico, mostrando que também havia recebido o vídeo. Thomas Parker, o empresário que ocupava o assento da janela, inclinou-se para o corredor. "Tenho contatos no Departamento de Relações Públicas da Meridian", comentou em voz baixa. "Posso garantir que isso chegue às pessoas certas." Um pequeno grupo começou a se formar, comunicando-se através de olhares e gestos sutis. Carmela levantou-se como se fosse ao banheiro, parando brevemente ao lado de outros passageiros para trocar informações. Em menos de 10 minutos, 8 pessoas estavam conectadas, compartilhando evidências e planejando ações. "Vamos todos enviar os vídeos para a administração da companhia assim que pousarmos",
sugeriu uma mulher de negócios, digitando rapidamente em seu dispositivo. E se não tomarem providências imediatas, publicamos tudo nas redes sociais. Dr. Martinez concordou, acrescentando: Estou preparando um relatório sobre o impacto psicológico desse tipo de discriminação em crianças. Posso incluí-lo como evidência profissional. Carmela observou Simone consolando a irmã menor e sentiu o coração apertar. Aquelas meninas precisam saber que não estão sozinhas, disse ela, determinada. O grupo estabeleceu um plano de ação: documentar cada interação subsequente, confrontar a administração do aeroporto imediatamente após o pouso e, se necessário, criar uma campanha nas redes sociais. Parker já havia enviado mensagens para contatos na sede da companhia aérea. Minha esposa trabalha com comunicação corporativa, explicou ele. Ela diz que empresas como a Meridian temem mais a exposição pública do que qualquer processo judicial. O que Janet não percebia, enquanto continuava seu serviço discriminatório, era que cada gesto seu estava sendo registrado por múltiplos ângulos. A aliança silenciosa formada entre estranhos unidos pela indignação já estava em movimento, transformando o que poderia ter sido apenas mais um caso de injustiça ignorada em algo que ninguém a bordo esqueceria. Janet Morrison circulava pela cabine com uma confiança inabalável, distribuindo bebidas para os passageiros da primeira classe com sorrisos calculados. Seus olhos, porém, evitavam deliberadamente o canto onde Simone e Selena Miles estavam sentadas. A comissária principal ajustou o uniforme e se aproximou da área de serviço, onde James organizava os copos usados. Aquelas meninas estão me dando nos nervos, murmurou Janet, verificando se nenhum passageiro estava por perto. Primeira classe não é lugar para todo mundo. O comissário Júnior hesitou, seus dedos parando sobre a bandeja que arrumava. Ele lançou um olhar rápido na direção das irmãs, notando como a mais velha protegia a pequena com um braço ao redor de seus ombros. Elas têm passagens como qualquer outro passageiro, respondeu James em voz baixa, tentando não provocar sua supervisora. Janet soltou uma risada seca. Passagens compradas com que dinheiro? Aposto que alguém deu de presente. Ela se inclinou mais perto dele, sua voz carregada de veneno. Essas meninas precisam entender o lugar delas. Não é aqui, entre pessoas que trabalharam para estar nestes assentos. O que Janet não percebeu foi a senhora Rodrigues, que havia se levantado para ir ao banheiro e parou silenciosamente atrás do balcão de serviço. A passageira, com o celular discretamente posicionado, capturava cada palavra tóxica que saía da boca da comissária. Você não acha que está exagerando? James questionou desconfortável. São apenas crianças. Crianças que crescerão achando que merecem tudo, respondeu Janet, ajeitando os guardanapos com força desnecessária. Estou fazendo um favor a elas. O mundo real não é tão acolhedor quanto elas pensam. A senhora Rodrigues apertou os lábios, continuando a gravar enquanto Janet despejava mais comentários preconceituosos. O dispositivo capturava cada expressão facial, cada gesto de desdém. Vou verificar se os passageiros da fileira 15 precisam de algo, disse James, claramente buscando uma saída daquela conversa. Vai lá. Eu cuido do resto da cabine, Janet respondeu, sem notar que suas palavras estavam sendo documentadas. Só não perca tempo com aquelas duas, elas podem esperar até Atlanta. Quando a comissária principal se afastou, a senhora Rodrigues guardou o smartphone no bolso e voltou calmamente para seu assento. Seus dedos já trabalhavam, enviando o vídeo para outros passageiros via AirDrop. No rosto da mulher, um sorriso discreto se formava. A arrogância de Janet havia se transformado na prova que todos precisavam. Do outro lado da cabine, o Dr. Martinez recebeu a notificação em seu celular. Ao assistir ao vídeo, seus olhos se arregalaram e ele imediatamente olhou para as irmãs Miles com uma expressão de determinação renovada. A indignação silenciosa transformou-se em ação digital quando a senhora Rodrigues finalizou sua gravação e olhou para o smartphone com determinação. Com gestos discretos, ela ativou o AirDrop e enviou o vídeo para outros passageiros próximos. Em questão de minutos, o arquivo percorria a cabine da primeira classe como fogo em palha seca. Vocês viram isso? Sussurrou o Sr. Parker, inclinando-se para mostrar a tela a um casal sentado do outro lado do corredor. Seus dedos deslizavam rapidamente pela interface do dispositivo, enquanto ele digitava uma legenda contundente antes de publicar o vídeo. A doutora Martinez, que havia observado toda a situação com olhos clínicos, recebeu o arquivo e imediatamente o compartilhou com seus seguidores nas redes sociais.
Discriminação flagrante contra 2 crianças inocentes na Meridian Airlines. Inaceitável, escreveu a pediatra, adicionando a hashtag que logo se tornaria viral. Justiça para Simone Selena. No assento da janela, Simone Miles segurava a mão de Selena, completamente alheia à tempestade digital que se formava ao seu redor. A menina mais nova havia parado de chorar, mas seus olhos ainda brilhavam com lágrimas contidas enquanto mordiscava os biscoitos que a irmã havia trazido. Já estamos chegando a 10.000 visualizações, comentou um executivo 3 fileiras atrás, mostrando a tela para sua colega. A Meridian vai ter que se posicionar. James, o comissário júnior, passou pelo corredor fingindo verificar os cintos de segurança, mas na verdade tentava avaliar a extensão da situação. Ele notou os passageiros inclinados sobre seus dispositivos, compartilhando e comentando com expressões de indignação. O jovem funcionário sentiu um nó no estômago ao perceber que sua inação inicial agora estava documentada para o mundo ver. Na rede social, comentários furiosos se multiplicavam. CEO da empresa é negro, aposto que ele não vai tolerar isso. E, meu último voo com a Meridian se não resolverem isso agora. A pressão digital crescia exponencialmente. Vídeos de diferentes ângulos mostravam Janet Morrison jogando o pacote de biscoitos, negando água a Selena e fazendo o comentário sobre o lugar delas. A hashtag alcançou os trending topics regionais em apenas 20 minutos, com centenas de compartilhamentos por minuto. Rodrigues sorriu discretamente ao ver a notificação em seu celular. Uma grande conta de notícias havia solicitado permissão para usar seu vídeo. Ela aceitou imediatamente. Ao seu lado, outros passageiros já recebiam mensagens de amigos que haviam reconhecido a situação nas redes sociais. A aeronave ainda estava no ar, mas a tempestade já havia atingido o solo. Na sede da Meridian Airlines, os telefones não paravam de tocar. A voz grave do comandante ecoou pelos alto-falantes da aeronave, quebrando o silêncio tenso que pairava na primeira classe. Senhoras e senhores, informamos que faremos uma breve escala em Phoenix. Representantes da Meridian Airlines embarcarão para tratar de uma situação urgente a bordo. Pedimos que permaneçam em seus assentos quando pousarmos. O anúncio, aparentemente neutro, desencadeou uma onda de cochichos entre os passageiros. A senhora Rodrigues trocou olhares significativos com o Dr. Martinez, enquanto o empresário Parker guardava seu dispositivo após enviar mais uma mensagem à esposa. Janet Morrison, que servia bebidas no outro corredor, congelou com uma garrafa de água na mão. A comissária principal virou-se lentamente em direção às irmãs Miles, seu rosto perdendo a cor ao notar os celulares discretamente apontados em sua direção. Pela primeira vez desde o início do voo, a realidade começava a se impor. "O que está acontecendo?" perguntou ela a James, que organizava o carrinho de serviço. O comissário júnior evitou seu olhar. "Não sei", respondeu secamente, mas seu tom dizia o contrário. Simone abraçou Selena, que olhava pela janela com olhos ainda vermelhos. A irmã mais velha sabia exatamente o que estava acontecendo. A ligação para seu pai havia surtido efeito mais rápido do que imaginava. "Vai ficar tudo bem agora", sussurrou ao ouvido da pequena. Do outro lado do corredor, Janet tentava manter a compostura, mas suas mãos tremiam ao recolher copos usados. A arrogância que exibia minutos antes se transformava em nervosismo palpável. Ela observou os passageiros com seus smartphones e finalmente compreendeu a gravidade da situação. "Eles estão gravando desde o começo", murmurou para si mesma, lembrando-se de cada palavra dita, cada gesto de desprezo. O avião começou sua descida para Phoenix. A cabine de primeira classe, normalmente um ambiente de conforto e privilégio, havia se transformado em um tribunal silencioso. Os olhares de reprovação dos passageiros pesavam sobre Janet como uma sentença antecipada. James passou pelas irmãs e, discretamente, deixou 2 pacotes de amendoim sobre a mesinha. "Pousaremos em 15 minutos", disse gentilmente. Enquanto o comandante anunciava as instruções finais para o pouso, Janet Morrison sentou-se no assento da tripulação, finalmente compreendendo que aquele seria provavelmente seu último voo como comissária da Meridian Airlines. As consequências de suas ações, que pareciam tão distantes quando serviu biscoitos com desdém para 2 crianças negras, agora se materializavam na forma de uma escala não programada e representantes a caminho. O avião tocou o solo do Arizona, e com ele, a carreira de Janet começava sua queda final. O silêncio na cabine era quase palpável quando a porta da aeronave se abriu durante a escala em Phoenix.
Maria Santos entrou com passos firmes e decididos, seu uniforme impecável da Meridian Airlines, contrastando com a expressão grave em seu rosto. A supervisora de bordo havia recebido a ligação da sede da companhia há apenas 40 minutos, e a gravidade da situação exigia sua presença imediata. Seus olhos percorreram metodicamente a primeira classe, passando pelos rostos tensos dos passageiros até encontrarem as duas meninas. Simone e Selena Miles estavam sentadas juntas, a mais velha com o braço protetor ao redor da irmã menor. Maria notou os olhos inchados de Selena e a postura defensiva de Simone. A supervisora caminhou pelo corredor, sentindo o peso dos olhares que a acompanhavam. A senhora Rodrigues guardou discretamente o celular, mas Maria sabia que os vídeos já circulavam nas redes sociais. O Dr. Martinez observava atentamente, seu bloco de anotações ainda aberto sobre a mesinha. Maria Santos se aproximou das irmãs e, num gesto que surpreendeu a todos, ajoelhou-se ao lado delas, ficando na altura de seus olhos. Simone e Selena, ela disse com voz calma, mas audível para todos na cabine. Meu nome é Maria Santos, supervisora da Meridian Airlines. Vim pessoalmente para pedir desculpas pelo tratamento inaceitável que vocês receberam hoje. Selena olhou para a irmã, buscando segurança. Simone manteve o olhar fixo em Maria, anos de desconfiança construídos em apenas algumas horas traumáticas. O que aconteceu com vocês hoje não representa os valores da nossa empresa, continuou a supervisora. Seu pai confiou no nosso serviço e nós falhamos com vocês de maneira imperdoável. James, o comissário júnior, observava a cena de perto, o alívio visível em sua expressão. Ele havia arriscado seu emprego ao oferecer aquele lenço para a pequena Selena e agora via que fizera a escolha certa. Vocês merecem muito mais que palavras, disse Maria, retirando de sua pasta 2 pequenos pacotes. Estas são nossas refeições especiais e gostaria que aceitassem como um primeiro passo, mas saibam que as medidas não param por aqui. Selena esticou timidamente a mão para o pacote, a fome finalmente falando mais alto que o medo. Simone, ainda cautelosa, assentiu levemente. Maria se levantou, mas antes de se afastar, acrescentou em voz baixa. Meninas, quero que saibam que o que aconteceu aqui hoje terá consequências. Ninguém merece ser tratado assim, especialmente crianças. Enquanto a supervisora se afastava em direção à área da tripulação, os passageiros trocaram olhares. O Sr. Parker guardou seu dispositivo, satisfeito por ter documentado aquele momento de dignidade. A justiça começava a tomar forma, mas o caminho para a reparação ainda estava apenas começando. Maria Santos fez um gesto discreto para Janet Morrison, indicando que precisavam conversar. A supervisora de bordo mantinha uma expressão serena, mas seus olhos revelavam determinação inabalável. Janet se aproximou com passos hesitantes, percebendo que algo sério estava prestes a acontecer. Gostaria que todos os passageiros presentes fossem testemunhas deste momento, anunciou Maria com voz clara que ecoou pela cabine silenciosa. A Meridian Airlines tem um compromisso inegociável com o respeito e a dignidade de todos os nossos clientes. A comissária principal empalideceu, finalmente compreendendo a gravidade da situação. Os passageiros da primeira classe observavam atentamente enquanto Simone e Selena Miles permaneciam sentadas, as mãos entrelaçadas em apoio mútuo. Janet, recebi diversos relatos e evidências de comportamento discriminatório contra estas duas jovens, continuou a supervisora, apontando para as irmãs. Tenho aqui vídeos compartilhados pelos passageiros que documentam claramente suas ações. A senhora Rodrigues e o Dr. Martinez trocaram olhares de aprovação. O empresário Parker guardou seu dispositivo, satisfeito por ver justiça sendo feita. James, o comissário júnior, observava a cena com um misto de alívio e apreensão. Nosso código de conduta é explícito quanto à tolerância zero para qualquer forma de discriminação, prosseguiu Maria, segurando um documento oficial. Com base nas evidências irrefutáveis e no testemunho de dezenas de passageiros, estou comunicando sua demissão imediata da Meridian Airlines. Um murmúrio percorreu a cabine. Janet abriu a boca para protestar, mas nenhum som saiu. Suas mãos tremiam visivelmente. Entregue seu crachá e recolha seus pertences pessoais. Você será escoltada para fora da aeronave durante nossa parada em Phoenix, finalizou Maria com firmeza. Selena, a mais nova das irmãs, observava a cena com olhos arregalados. Simone apertou sua mão, oferecendo conforto silencioso. Apesar da vitória,
Havia uma sombra de tristeza em seus olhos. Nenhuma criança deveria precisar de uma intervenção desta magnitude para ser tratada com dignidade. Janet removeu lentamente seu crachá, evitando olhar para as meninas. Quando finalmente ergueu os olhos, encontrou o olhar firme de Maria Santos, que acrescentou: "A discriminação não tem lugar em nossa companhia, nem em nossa sociedade. Estas jovens merecem não apenas nossas sinceras desculpas, mas também a garantia de que ações como as suas terão consequências concretas." Os passageiros observaram em silêncio enquanto Janet se afastava em direção à área de serviço. O confronto havia terminado, mas seu impacto permaneceria na memória de todos os presentes, especialmente nas duas irmãs que, com sua dignidade silenciosa, haviam catalisado um momento de justiça a 30.000 pés de altitude. James soltou um suspiro profundo de alívio quando Maria Santos anunciou a demissão de Janet. O jovem comissário, que havia passado o voo inteiro dividido entre manter seu emprego e fazer o que era certo, finalmente sentiu o peso daquela escolha impossível se dissipar. Sem hesitar mais, caminhou pelo corredor estreito da aeronave e posicionou-se firmemente ao lado de Simone e Selena Miles. "Eu gostaria de pedir desculpas por não ter agido antes", disse ele, ajoelhando-se na altura das meninas. "Vocês mereciam muito mais do nosso serviço e principalmente do nosso respeito." O gesto do comissário Júnior desencadeou uma reação em cadeia entre os outros tripulantes. Melissa, que servia a seção econômica, aproximou-se com uma bandeja de sobremesas que havia guardado especialmente. "Escolham o que quiserem", ofereceu a comissária com um sorriso genuíno, enquanto os olhos de Selena brilhavam diante das opções coloridas. Do outro lado da cabine, Carlos, o comissário responsável pelos serviços de bebidas, trouxe 2 copos de suco de frutas decorados com pequenos guarda-chuvas coloridos. "As princesas da primeira classe merecem um serviço especial", comentou ele, fazendo Selena sorrir pela primeira vez desde o início daquele voo turbulento. Enquanto isso, Janet permanecia paralisada no corredor, o rosto pálido contrastando com o uniforme impecável da Meridian Airlines. A comissária principal, que minutos antes se sentia intocável em sua posição de poder, agora encarava não apenas o fim de sua carreira, mas também o julgamento silencioso de colegas e passageiros. Eu só estava seguindo o protocolo", tentou justificar-se, mas sua voz fraca se perdeu no burburinho da cabine. Maria Santos aproximou-se dela com firmeza. "Não existe protocolo para discriminação na nossa empresa, Janet. O uniforme que você veste representa valores que você claramente não compartilha." A tripulação formou um pequeno círculo protetor ao redor das irmãs Miles. Cada membro, à sua maneira, tentava compensar o tratamento injusto que as meninas haviam recebido. James organizou uma pequena festa improvisada no assento das garotas, com lanches e bebidas que normalmente seriam reservados para voos internacionais. Enquanto Janet recolhia seus pertences pessoais sob a supervisão de Maria, ela observava a cena com uma mistura de raiva e incredulidade. O que antes era seu domínio, sua pequena esfera de poder, agora se transformava em um tribunal silencioso onde cada olhar comunicava a mesma mensagem. O preconceito não tinha mais lugar ali, nem em qualquer outro espaço. Um silêncio respeitoso tomou conta da cabine quando Maria Santos finalizou o confronto com Janet. Então, como uma onda gradual, os passageiros começaram a se levantar de seus assentos. A senhora Rodrigues foi a primeira, aproximando-se das irmãs Miles com um sorriso caloroso. "Vocês duas são muito corajosas", disse ela, apertando gentilmente as mãos de Simone e Selena. "Minha filha tem a idade de vocês e espero que ela tenha metade da dignidade que vocês demonstraram hoje." Logo, outros passageiros formaram uma pequena fila no corredor da primeira classe. O Sr. Parker, normalmente reservado em suas interações, ofereceu seu cartão de visitas a Simone. "Se precisarem de qualquer coisa, podem me ligar. Tenho contatos em Atlanta que ficariam honrados em recebê-las", comentou o empresário, com sinceridade em seus olhos. Uma senhora idosa se inclinou para abraçar Selena, que ainda tinha os olhos marejados. "Você é uma princesa, sabia? E princesas merecem ser tratadas como realeza", sussurrou ela ao ouvido da menina. Enquanto isso, a doutora Martinez se aproximou de Maria Santos com um pequeno bloco de anotações em mãos. A pediatra havia documentado meticulosamente suas observações profissionais durante o incidente. "Como médica, posso afirmar que presenciei sinais claros de estresse emocional agudo nas meninas", explicou ela, entregando o relatório improvisado à supervisora.
Tremores, choro contido, respiração alterada, são sintomas que podem persistir e causar traumas se não forem adequadamente reconhecidos e tratados. Maria recebeu o documento com seriedade. Isso será extremamente valioso para nossos registros internos e possíveis desdobramentos, agradeceu ela. James, agora mais confiante em seu papel, distribuía bebidas e lanches para todos, fazendo questão de servir primeiro as irmãs com um sorriso genuíno. Escolham o que quiserem do menu, ofereceu ele, mostrando as opções completas que antes haviam sido negadas. A cabine, que horas antes era palco de discriminação, transformou-se em um espaço de solidariedade. Passageiros trocavam contatos, compartilhavam histórias semelhantes e discutiam maneiras de apoiar as meninas. Uma passageira advogada ofereceu consultoria jurídica gratuita à família Miles, enquanto o outro prometeu compartilhar a história em suas redes sociais com milhares de seguidores. Em meio ao apoio coletivo, Simone segurou a mão de sua irmã mais nova, percebendo que aquele momento difícil havia se transformado em uma lição poderosa sobre comunidade e justiça. A força não vinha apenas delas, mas de estranhos unidos por um senso comum de dignidade humana. A justiça havia sido feita, mas Simone Miles olhava pela janela da aeronave com uma expressão distante. O conforto dos assentos de couro, que antes representavam uma experiência especial, agora parecia vazio de significado. Ela apertou a mão de Selena, que descansava a cabeça em seu ombro, os olhos ainda vermelhos das lágrimas derramadas. "Estamos bem agora?" sussurrou a pequena, sua voz quase inaudível sob o ruído dos motores. A irmã mais velha forçou um sorriso, mas a verdade estava estampada em seus olhos. A vitória tinha um gosto amargo. O que deveria ser uma viagem tranquila havia se transformado em uma batalha por dignidade que crianças jamais deveriam precisar travar. A doutora Martinez se aproximou discretamente, oferecendo um copo de suco que James havia preparado especialmente para as meninas. "Vocês foram muito corajosas", comentou a pediatra, notando os sinais de estresse emocional que as duas apresentavam. "Mas é normal se sentirem tristes, mesmo depois que tudo se resolveu." Simone agradeceu com um aceno, mas não conseguiu encontrar palavras. Como explicar que, apesar da demissão de Janet Morrison, algo havia sido quebrado? A confiança no mundo adulto, a sensação de pertencimento, o direito de simplesmente existir sem questionamentos, tudo isso havia sido abalado. A senhora Rodrigues, algumas fileiras atrás, observava as irmãs com um misto de admiração e tristeza. Ela havia guardado seu dispositivo, mas as imagens capturadas permaneceriam para sempre, não apenas nas redes sociais, mas na memória de todos os presentes. Maria Santos se aproximou novamente, ajoelhando-se no corredor ao lado dos assentos das meninas. "Sei que nada apaga o que aconteceu hoje", disse a supervisora com voz suave. "Mas quero que saibam que vocês mudaram esta companhia aérea para sempre." Selena brincava distraidamente com o pacote de biscoitos que Simone havia guardado. Para a menina de 8 anos, o mundo havia se tornado repentinamente mais complexo e assustador. O lugar que ocupavam, literalmente na primeira classe, havia sido questionado de forma cruel. David Miles, ainda ao telefone com Simone, havia garantido que estaria esperando no aeroporto de Atlanta. O executivo, dividido entre a raiva e o orgulho, tentava encontrar palavras para confortar as filhas à distância. "Papai está esperando", Simone disse à irmã, guardando o celular. Enquanto o avião cortava as nuvens, as duas permaneceram em silêncio. A vitória pela justiça havia chegado, mas o preço emocional era alto demais para crianças tão jovens. O conforto físico dos assentos luxuosos não conseguia amenizar o desconforto que sentiam em suas almas. O silêncio tomou conta da cabine enquanto Janet Morrison era escoltada pelo corredor. Seus passos rígidos ecoavam contra o carpete, o rosto endurecido pela humilhação pública. Maria Santos caminhava logo atrás, mantendo uma expressão profissional, mas seus olhos refletiam a seriedade do momento. A supervisora havia sido clara. Discriminação não seria tolerada na Meridian Airlines. Selena Miles observava a cena com seus grandes olhos curiosos. A menina de 8 anos, que minutos antes chorava silenciosamente, agora parecia pensativa. Quando a comissária passou por seu assento, a pequena se inclinou ligeiramente para fora e disse com voz suave: "Talvez você só estivesse tendo um dia muito ruim." A simplicidade daquelas palavras congelou o tempo. Janet parou por um instante, seu olhar encontrando o da criança. Não havia raiva ali.
apenas compaixão genuína que só uma alma inocente poderia oferecer após tamanha injustiça. Simone segurou a mão da irmã mais nova, surpresa e orgulhosa. A garota de 12 anos, que havia enfrentado toda a situação com maturidade além de sua idade, sentiu os olhos marejarem. O gesto de Selena era a maior prova de força que ela poderia testemunhar. Um passageiro soluçou discretamente. A doutora Martinez, que havia documentado meticulosamente o impacto emocional do incidente, guardou sua caneta e sorriu com admiração. O empresário Parker, que momentos antes digitava furiosamente em seu dispositivo, parou para contemplar a cena. A senhora Rodrigues, ainda com o celular em mãos, capturou aquele momento final, não para viralizar, mas para documentar a grandeza que pode existir mesmo nos menores corações. James, o comissário júnior que arriscara seu emprego por empatia, sentiu um nó na garganta. Ele se aproximou das irmãs e ofereceu 2 garrafas de água mineral. "Vocês são incríveis", sussurrou, incapaz de dizer mais. O silêncio foi quebrado por uma única palma. Depois outra, e mais outra. Em segundos toda a cabine aplaudia, não como espetáculo ou entretenimento, mas como reconhecimento da dignidade extraordinária demonstrada por 2 crianças que, mesmo feridas, escolheram a compaixão. Maria Santos retornou após acompanhar Janet até a saída. A supervisora se ajoelhou novamente ao lado das meninas. "Seu pai está muito orgulhoso", disse ela, referindo-se a David Miles, "e todos nós também estamos." Enquanto a aeronave começava sua aproximação final para Atlanta, Selena descansou a cabeça no ombro da irmã. Simone passou o braço ao redor dela, protetora como sempre. Naquele momento, elas não eram apenas passageiras da primeira classe, mas professoras de uma lição que ninguém a bordo jamais esqueceria. A verdadeira força não estava em vencer ou punir, mas na capacidade de manter a dignidade mesmo quando o mundo ao redor parecia determinado a negá-la.